Linha Internacional. Com o Jamil Chad, nosso correspondente em Genebra, na Suíça, ao vivo conosco, em áudio e vídeo também, aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia para você, Jamil. Qual é o destaque hoje sobre coronavírus na Europa? Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. De fato, entrando em mais uma semana de quarentena e as autoridades europeias tentando forçar, de fato, a população a permanecer em casa. Alguns dados hoje já começam a surgir em relação, por exemplo, na França, à tentativa da polícia, das forças de ordem, de fazer que a quarentena funcione. Thaís, em uma semana, mais de 90 mil multas foram aplicadas na França, 90 mil multas foram aplicadas sobre pessoas que violaram a quarentena, que saíram de casa sem justificativa ou que simplesmente desrespeitaram alguma das ordens estabelecidas pelo governo. Além dessas 90 mil multas, a polícia informou hoje que parou, pelo menos para questionar, mais de 1 milhão de pessoas em uma semana, justamente para exigir de uma justificativa ou, no caso dessas multas aí, cerca de 10% delas acabaram levando multa. Portanto, uma quarentena que começa a ter o seu lado, vamos dizer assim, policial, basicamente para garantir que funcione. Por quê? Porque existe uma grande controvérsia na Itália sobre o fato de que na primeira semana da quarentena na Itália, muita gente ainda continuou a sair para fazer exercício, levar os filhos para passear, etc., ir aos parques, e segundo, pelo menos, alguns dos especialistas, isso teria contribuído para prolongar justamente essa situação. França, portanto, quer garantir que isso não se repita. Outros países também adotam regras bastante duras, claro, na esperança de ver essa curva, pelo menos, começar a se estabilizar. E a Espanha tem aumentado o número de mortes, né, Jamil? De ontem para hoje, 462 mortes, um aumento de 21%. É um país que acende a luz vermelha já aí, assim como tem acontecido há algum tempo com a Itália, né? Exatamente, Pedro. E, de fato, o que acontece na Espanha parece ser o que acontece na Itália, com uma semana de decalagem, né, de diferença. E o que, claro, demonstra que, eventualmente, outros países europeus podem acabar tendo essa mesma trajetória durante o mês de abril. Por isso, exatamente por isso, a grande preocupação em relação à quarentena. Vários das autoridades, elas mesmas se colocando em quarentena. Angela Merkel foi, obviamente, a mais falada de ontem, mas foram vários os ministros, autoridades, que, claro, também adotaram esse comportamento. Certamente isso é um desafio para a liderança política, porque, afinal de contas, você tem uma situação em que, claro, o Estado precisa continuar a funcionar, o Estado precisa continuar a fornecer mão de obra, basicamente, para o seu serviço. Por isso, é justamente um momento bastante complicado. Na OMS, a mesma situação. A entidade só mesmo com a direção da entidade funcionando e o resto das pessoas nas suas casas, trabalhando em home office. É uma situação, Pedro, Thaís, uma situação, pelo menos na Europa, bastante ainda complicada, sem ainda uma sinalização. A única sinalização que parece, ou pelo menos deu algum tipo de esperança hoje, foi na Alemanha, em que os números parecem ter se estabilizado, mas os próprios médicos alemães alertam que isso pode não ser uma foto real nesse momento. Por quê? Porque os dados ainda do fim de semana ainda estão chegando. Então ainda há de esperar esses dados do fim de semana serem reportados para confirmar ou não uma certa estabilização no caso alemão. Estabilização, não queda por enquanto, estabilização. Jamil, eu queria te perguntar o seguinte, o que governos europeus têm feito para tentar proteger empregos e, ao mesmo tempo, evitar que empresas quebrem nesse período? Que tipo de saídas foram encontradas? É claro que aí, nesse momento, cada governo tem a sua linha de atuação, a sua linha ideológica, inclusive, mas qual tem sido a linha mestra em relação a isso que, é claro, ao lado da grande preocupação sobre a crise de saúde, é a segunda grande preocupação desse momento, Jamil?
Certamente, Thaís. E as próprias entidades internacionais, inclusive o Banco Mundial, já vem alertando que a pandemia ameaça criar uma nova legião de pobres no mundo. Isso é muito forte em termos de recado, porque justamente exige que governos, ao socorrer as suas economias, socorram as pessoas, os trabalhadores dessa vez, e não os bancos, como em 2009. Em 2009 foram os bancos que basicamente quebraram, os governos saíram ao resgate dos bancos. Desta vez, nós não estamos falando em resgate a bancos. Os bancos têm liquidez. Não existe um problema nos bancos. O problema, pelo menos segundo os especialistas, está justamente no trabalhador, nas pequenas empresas, nas médias empresas que podem quebrar e, claro, gerar um enorme desemprego. O que os europeus têm feito, Thaís? Alguns desses governos europeus, como por exemplo na Irlanda, há um acordo em que o governo se compromete a pagar uma parte do salário do trabalhador. Ou seja, a empresa que se sentir que está com problemas financeiros, ela pode pedir ao Estado e o Estado paga por uma parte do salário daquele trabalhador e aquele trabalhador, portanto, não é demitido, ou pelo menos um número menor de trabalhadores seria demitido. Algo similar também acontece na Alemanha. Em outros países, o que já se pensa é na criação de uma espécie de renda mínima, em que, durante um certo período, durante alguns meses, essas pessoas vão receber uma espécie de salário independente do fato de elas terem sido demitidas ou não. Claro, se não forem demitidas, continuam com seu salário. Para as empresas, e essa também é uma questão fundamental, é uma linha de crédito extremamente generosa para as pequenas e médias empresas. Isso, na avaliação dos governos europeus, vai ser fundamental justamente para garantir que não só que essas empresas sobrevivam, mas que elas mantenham os seus empregados. Por quê? Porque elas podem optar, Thaís, por sobreviver com a metade do número de empregados. Uhum. Se cada um fizer isso, justamente o desemprego bate recordes. A projeção da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, é de que se nada disso for feito, se essas medidas ao trabalhador não forem adotadas, o mundo terá um aumento de 25 milhões de desempregados até o final do ano. Isso é superior ao que a quebra do Lehman Brothers e dos bancos em 2008, 2009 geraram. Naquele momento, o aumento do desemprego foi de 22 milhões extras. Agora a projeção aponta aí para 25 milhões. A grande diferença, Thaís, dessa vez dos europeus, é não socorrer bancos, mas socorrer gente, basicamente. Jamil Chad, direto de Genebra, na Suíça, volta ao longo da nossa programação. Bom trabalho, Jamil. Bom dia a todos.